movimento contrário. Pois não, Correia, com você a partir de agora. Pois não, Igor. Realmente é um tema que gera muita polêmica, muita discussão, envolve vidas, naturalmente seria assim, né? E ontem nós tivemos esse debate na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, essa audiência pública contou com representantes da própria USP, da área da educação, representantes de sindicatos também estiveram presentes, dezenas de pessoas. Entre essas pessoas, o Donizete Barbosa, que está aqui ao nosso lado, ele é professor da rede municipal e estadual há mais de 30 anos e coordenador da seccional de educação do Sindicato Municipal dos Servidores de Ribeirão Preto. Professor Donizete, de um modo geral, como é que você está acompanhando, né, esse debate, essa discussão e o quanto essa audiência ontem foi produtiva, né, em relação a todo esse processo que envolve, né, a volta às aulas presenciais ou não? Bom dia. Bom dia. Tenho acompanhado com muita preocupação todo esse processo, né? Afinal de contas, estamos em pandemia há 5 meses e o Brasil, a situação só piora. Nós temos um quadro muito grave em todo o país, um número de mortes que se estabilizou num platô bastante elevado. Então, na nossa visão, a audiência pública de ontem foi bastante importante para nós demonstrarmos, né, que Ribeirão Preto, neste momento, não tem a menor condição de retomar as aulas presenciais. Não tem condição, porque a cidade, no momento adequado, não teve a coragem política de fazer um lockdown, de impedir o avanço do vírus. A gente não fez testagem na medida correta que deveríamos ter feito e hoje enfrentamos essa situação. E se a cidade continuar sem coragem política para tomar as medidas necessárias, já há estudos demonstrando que nós podemos enfrentar esse vírus por mais de anos. Professor, e caminha, pelo que você acompanhou ontem, por tudo que está sendo colocado, né, esses riscos, caminha para que situação? Em relação a Ribeirão Preto, os próprios professores já colocaram, né, a possibilidade de greve, caso o governo do estado leve adiante essa ideia da retomada já a partir do dia 7 de outubro. Como é que você tem acompanhado isso? Na verdade, né, desde que começou a pandemia, existe um jogo de empurra na questão ideológica, na questão política, sobre como lidar com este vírus, né? Num determinado momento, a questão foi judicializada e o STF disse que cada ente federativo, governo federal, estados e municípios, tem o poder de estar trabalhando, de estar atuando para debelar esta pandemia. Aqui em São Paulo, nós tivemos o governador Dória, né, deixando ontem a questão a cargo dos municípios, e eu entendo que o prefeito Nogueira em Ribeirão Preto não pode se omitir. As escolas estaduais fazem parte da cidade de Ribeirão Preto, assim como as municipais, e o prefeito tem que ter uma postura clara em relação à não abertura das escolas. O prefeito tem que ter uma postura clara no sentido de dizer que se houver abertura de escolas, como já vem acontecendo com a reabertura do comércio, a contaminação na cidade vai aumentar, assim como o número de mortos já passa de 500 e nós teremos mais problemas. Aí não adiantará criar mais leitos de CTI, não adiantará fazer nada, porque nós não teremos médicos e não teremos profissionais de saúde pública que deem conta dessa pandemia. Quem interessa a volta às aulas nessas circunstâncias e quem deve assumir a responsabilidade caso essas aulas sejam retomadas a partir de outubro, professor? Qualquer morte a mais que ocorrer a partir do mês de outubro e principalmente que venham a ocorrer em função da reabertura assodada das escolas municipais e estaduais, será culpa dos políticos, será culpa daqueles que não fazem a fiscalização dos atos do prefeito e será culpa direta do prefeito. Então, não adianta depois ir para a televisão e dizer que presidente da República não tem culpa, que governador não tem culpa, que prefeito não tem culpa. Todos nós que somos agentes públicos, se não tomarmos as nossas responsabilidades, se não agirmos como deve ser agido, como fizeram na Itália, por exemplo, lockdown, uma coisa séria tal, para debelar o vírus, nós não vamos conseguir conter essa pandemia. Nós vamos passar anos convivendo com ela. Como pai e professor, que conselho que você dá nesse instante para os pais e alunos, como pai também?
seus filhos estudam, né? Você colocava isso para a gente anteriormente aqui. Você vai mandá-los às escolas, aconselha que os pais e alunos enviem os seus filhos para as escolas também ou não? Ó, eu tenho um filho no colegial, no Sebastião Fernandes Palma, aqui em Ribeirão Preto, segundo colegial. Tenho uma filha também no segundo colegial, na escola particular Gabarito. E na minha casa nós já tomamos a decisão que mesmo que as escolas reabram, não mandaremos nossos filhos às escolas. Porque a possibilidade de contaminação, a possibilidade de aumento da contaminação é muito elevada. Então, é muito melhor você perder o ano letivo do que perder a sua vida. E nós, enquanto pais, na minha casa, vamos preservar as vidas dos nossos filhos. Agradeço o professor Donizete Barbosa. A gente vai ouvir também profissionais, outros profissionais aqui, Igor, da área da educação. A própria Solange Cavalcante está aqui, ela é presidente da Associação dos Cozinheiros e secretária da coordenação da educação do sindicato, até porque é um problema que envolve professores, que envolve alunos. Existe essa grande preocupação também com outros profissionais que atuam no dia a dia na rede municipal e estadual. É isso, né, Solange? É um debate que gera muita polêmica, muita preocupação nesse instante. Para os profissionais que atuam no dia a dia nas escolas também, imagino que vocês estejam observando esse cenário aí com bastante preocupação mesmo. Sim, bom dia. Mesmo pela audiência de ontem na Câmara, deu para ficar claro quanto que Ribeirão ainda está despreparada para poder receber essa volta às aulas. Não tem condições, eles não têm um preparamento para isso. Até mesmo os funcionários que tiveram que voltar, o oferecimento de IPIs que eles mandaram são insuficientes e não são o correto. Então, não está preparado para ter alunos de volta. É uma situação que vai simplesmente piorar e elevar mais ainda, né, a taxa de mortes, porque as crianças, elas são portadoras e são assintomáticas. Então, se vão levar tanto o vírus tanto para casa quanto para os funcionários que tiverem contato com eles. Então, vai ser uma coisa que vai se espalhar muito mais rápido. Eu penso assim, que se o governo levar isso à frente, de voltar mesmo em outubro, a manifestação não tem que ser apenas dos profissionais, não só dos professores, mas também dos pais. Os pais têm que ter consciência que os filhos vão estar em risco e mesmo que os filhos sejam assintomáticos, eles vão trazer o risco para dentro de casa, para cada membro da família. Então essa manifestação tem que vir também dos pais. Eles têm que ter consciência e não mandar os filhos para a escola. Falta 4 meses para terminar o ano. O que vai se repor em 3, 4 meses que se perdeu até agora? Não vai se repor. O ano letivo, infelizmente, a gente pode se dar por perdido. Porque não tem como falar que vai se repor 12 meses em 4, 3 meses. Então, que dê continuidade ao que parou esse ano, o ano que vem sem correr riscos. O ano que vem, com certeza, já teremos essa vacina e todo mundo pode voltar com segurança. Mas agora não é o momento. Esse é o meu ver. Solange, inclusive, né, se falou em uma testagem em massa, né, que poderia ser feita nos alunos, profissionais da área da educação, mas ao mesmo tempo também alguns colocam, né, esse plano em xeque, até porque a cidade, né, sofre as consequências da pandemia, os números são altos. A testagem, esse programa de testagem não funcionou, né, da maneira que muitos imaginavam. São mais de 3 mil testes hoje represados. Difícil imaginar que isso possa funcionar no ambiente escolar, nesse contexto também? Eu acredito que não funcione, porque nem para pacientes que estão precisando, tá tendo condições para tanto. Imagine para todos os funcionários da educação. Não vai ter teste para todo mundo? Não vai ter teste. Não vai ser simplesmente um risco ao Deus dará. E a Cidinha está aqui também. Nós vamos ouvir aqui a Cidinha, que trabalha como cozinheira na rede municipal, para a gente finalizar aqui a nossa participação, já há quase 10 anos, né, Cidinha? Para os profissionais que trabalham
nas escolas, no dia a dia, para você que trabalha com alimentação, por exemplo. Ontem até foi levantada, né, na audiência pública a dúvida, a utilização de bebedouros ou não, alimentação, onde as crianças vão fazer, caso as aulas sejam retomadas de maneira presencial, nas salas de aula, ou até mesmo no refeitório. Enfim, como é que você acompanhou tudo isso e essas questões que competem aí à sua atividade no ambiente escolar, Cidinha? Bom dia. Bom dia, Correia. A minha opinião é que não temos condições de voltar às aulas agora, até porque, pelo que você está falando, é o meu pensamento. A escola não tem estrutura. As escolas públicas de Ribeirão Preto não têm estrutura para volta às aulas agora. Nós, como estamos lá no dia a dia, a gente pode falar isso com certeza. Tem dia que falta até água lá nas escolas. A direção tem que acionar o DAERP para que o caminhão-pipa vá lá e enche a caixa d'água, mas a água fica limitada. Porque não pode mandar as crianças embora para casa, porque tem muitas mães que deixam as crianças lá e vai trabalhar. Então, como que nós vamos receber as crianças? E se for um dia que, tipo, eu chego lá de manhã para trabalhar, para fazer o café da manhã das crianças, não tem água. E como que nós vamos receber essas crianças? As torneiras, a maioria das torneiras estão quebradas nos bebedouros. A escola está sem estrutura para recebimento das crianças agora nessa pandemia. A não ser que tenha uma vacina que o ano que vem retoma com todo cuidado. Mas agora a escola não tem. E não são situações pontuais, de uma maneira geral, essa falta de estrutura na rede municipal, principalmente, esse dia que você tem acompanhado, é o que impossibilita realmente um trabalho de higienização, né, adequado por parte das crianças, dos profissionais da educação. Sim, não temos essas condições, a escola não tem essa estrutura, não vai ter condições de ter essa higienização, até porque os funcionários são pouquíssimos. Não tem contratação de limpeza, não tem contratação de cozinheiros, então não tem condições de receber. E a população, os pais teriam que acompanhar mais o dia a dia das escolas para eles saberem o que nós estamos falando. E aí, se o poder público não consegue oferecer o básico, né, para a higienização, é difícil imaginar também que nós teremos um trabalho de testagem eficiente, né? Sim, pois é. O dia a dia, o básico, não temos condições. Imagina agora, nessa pandemia, como que vai receber? Na minha escola tem quase 1.300 alunos, onde eu trabalho. Como que vai receber 1.300 alunos que às vezes, às vezes nem água tem, entendeu? Dá problema na caixa, acaba a água da rua, e é uma situação assim, constrangedora. E se a gente está lá dentro, as crianças estão lá dentro, a escola recebe os alunos, 1.000 e tantos alunos. Não vai mandar os alunos embora porque os pais deixaram os alunos lá para trabalhar, quer dizer, sabendo que os alunos vão estar cuidados. Falta água, até para os alunos dar uma descarga no banheiro, lavar as mãos. Se não vai ter água, às vezes tem dia que nem para lavar as mãos, como que vai ter a higienização da escola inteira? Obrigado, viu, Cidinha? A gente agradece, né, os profissionais aqui da área da educação, professor, a Solange também, aqui a Cidinha, que colocaram aí de forma bem clara a posição contrária à volta às aulas de forma presencial nesse ano, Igor. Pois é, Correia, e só dando uma resumida nessa audiência, né, a participação maciça das pessoas, como é que você tem informações dessa audiência? Eu queria lembrar também que nós entrevistamos aqui semanas atrás o promotor na UFELCA, inclusive também com o secretário da Educação de Ribeirão Preto, Felipe, falando justamente do ofício, né, das recomendações, enfim, de tudo aquilo que o Ministério Público entende ser necessário e urgente para uma retomada segura das aulas, né? E nós estamos aguardando aí para saber a quantas anda essa preparação da Prefeitura, da Secretaria da Educação, para que tenhamos, de fato, a volta segura às aulas, se é que teremos, né? Hoje existe um clima de muita apreensão e de muita dúvida. E o que você pode nos trazer sobre isso, Correia? Até falando também da audiência propriamente dita, né? Retomando o que você já disse no início da sua participação. E se teremos aí